Que alegria estar com você neste dia. Estamos aqui diretamente de Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar é Preciso, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você sintoniza pelo canal do satélite, também pelo digital aberto e estamos pela internet no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar de uma importante missão de leigos, que é a do catequista. Entender esse discernimento vocacional. Talvez você tenha já sentido uma vontade. Como que discerne essa vontade de um chamado para o catequista? Como fica a parte de formação? Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Gessiandro Pessoa, que é escritor, formado em filosofia e teologia. Daqui a pouquinho aqui com a gente. E também vamos ver uma pesquisa recente e preocupante que mostra que filhos de pais separados têm maior risco de ter um AVC. Então, vamos entender também esses números. Fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. E para começar bem a nossa semana, nós vamos olhar um pouco mais para a caridade que fazemos como obra Evangelizar, graças à sua ajuda do nosso compromisso de amor. Podemos ir até o Maranhão para levar este amor em forma de cestas básicas. Acompanhe comigo. Em um momento de profunda emoção e esperança, a Arquidiocese de São Luís do Maranhão recebeu na primeira segunda-feira de junho uma doação de 5 toneladas de alimentos, divididos em 500 cestas básicas. A iniciativa representa um alívio imenso para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, salve Jesus, salve Maria. Queremos dar os nossos agradecimentos à Associação Evangelizar pela oferta dessas 500 cestas, que certamente irão alimentar tantas famílias aqui em nossa comunidade paroquial São João Paulo II. Arrecadadas durante a ação evangelizadora Compromisso de Amor da obra Evangelizar, os alimentos representam muito mais do que mantimentos, simbolizam o amor ao próximo e a fé em ação. A entrega dessas 5 toneladas de alimentos é mais um capítulo dessa história de dedicação e amor ao próximo, escrita com a força da solidariedade e a esperança de dias melhores. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. E é porque evangelizar é preciso que nós conseguimos fazer a caridade. Eu não sei se você se dá conta, mas todas essas ações que nós iniciamos, nós fazemos pelos meios de comunicação e é assim que a gente, chegando até as casas das pessoas, incentivamos com esse projeto de evangelização. Então, nesse momento, eu te convido a fazer parte desta família, essa família de evangelizadores e verdadeiros missionários que estão, muitas vezes, no anonimato. São aqueles que a gente não vê o rosto, mas sabemos quem são porque são nossos associados. Sustentam essa obra e estamos constantemente rezando por eles, intercedendo. Então eu convido você, se ainda não faz parte, que possa nesse momento ligar para a nossa equipe ou, se preferir, mandar uma mensagem para perguntar como que eu faço para me tornar um associado, para ajudar esta obra que evangeliza. Eles vão te dar os passos e também vão te cadastrar para que você receba o Jornal do Evangelizador aí na sua casa. Esse jornal que vem com uma proposta de trazer o que está acontecendo na obra, também com a proposta de evangelização dentro da sua casa, que você possa ter a sua devoção do mês naquele jornal, que você possa deixar ali na sua mesa, causando curiosidade para quem chega te visitar, para os seus filhos, para marido. E assim a gente vai evangelizando sem muitas palavras, viu? Com muito mais ações. Essa é a proposta que nós trazemos. Então, espero ver você aqui como parte desta família Evangelizar. Você que já faz o bem, mas que vai dar esse passo na firmeza, nesse passo de alguém constante na evangelização. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à obra Evangelizar é Preciso. E agora, falando em missão, a gente vai falar de uma grande missão, que é a do catequista. Catequista, que é uma missão de leigos, não é? Então,
as pessoas que sustentam a catequese são pessoas comuns, que fazem parte da igreja, né? Que são igreja. Então deixa eu receber aqui o nosso primeiro convidado do dia, que é o Gessiandro Pessoa. Ele é formado em filosofia, teologia, tem especialização em aconselhamento, em psicologia pastoral, tem especialização em psicoterapia, também em psicopedagogia, é pós-graduado em catequese e pedagogia catecumenal e é idealizador do site Pensar Catequese. Meu querido, seja muito bem-vindo à TV Evangelizar. Olá, Carol. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês nessa tarde maravilhosa de segunda-feira. Quando eu morava aí em Curitiba, eu sempre fugia da aula para ir na TV Evangelizar. Olha só. Acompanhar toda a evangelização de vocês. E é uma alegria muito grande estar hoje com vocês nessa tarde maravilhosa. Que alegria, viu, meu querido? Eu agradeço a sua disponibilidade. Inclusive, você, como escritor, tem esse livro que eu tenho aqui em mãos, né? Que é o Catequista, Como Pensar o Discernimento Vocacional, a Formação Humana do Catequista. Eu queria começar falando sobre isso, meu querido, né? A inspiração, o porquê deste livro. Fala pra gente. Eu acredito que todo livro, ele traz nas entrelinhas a história do autor. Então, o meu terceiro livro, no caso este, ele não é diferente. Eu sou natural do estado do Maranhão. Quando eu vi aí a ação missionária de vocês, eu até fiquei com um nozinho na garganta de emoção, porque isso reflete um pouco a minha história, a minha infância. Então, a catequese, a vocação de ser catequista, muitas vezes me resgatou e continua me resgatando. Todas as vezes que eu penso em catequese ou busco evangelizar, eu lembro das minhas raízes. Então eu fiz 6 anos de catequese, porque por várias situações, inclusive situações financeiras, e também por falta de padres. Então a catequese ela acompanhou vários passos, vários momentos importantes da minha vida, e ao longo desse crescimento da fé, eu fui também vendo a necessidade de ajudar aqueles que tanto me ajudaram quando criança, quando adolescente e quando jovem. Então, quando eu pensei em escrever livros da catequese, o primeiro que eu fiz foi este daqui, Como Pensar a Catequese a Partir da Família. Eu comecei a pensar o seguinte: por que não ter como ponto de partida a pessoa do catequista? Porque eu estou indo diretamente para a prática pastoral, a evangelização, a iniciação à vida cristã dos nossos catequizandos. E aí eu ficava me perguntando, por que não pensar primeiramente na pessoa do catequista? Para que esse possa compreender toda a sua história, tudo aquilo que compõe a sua existência, o que dá sentido, o porquê de permanecer e escolher essa vocação, para depois começar a pensar nos catequizandos em si. Então a obra reflete essa inquietação de querer ajudar aquelas pessoas que tanto me ajudaram na caminhada de fé, que são os nossos catequistas. Que alegria, então, um dom compartilhado. Seja muito bem-vindo. Que bom que tem essa intenção, meu querido. Agora, a gente também não pode deixar de mencionar os desafios do catequista, né? Que sempre, cada época traz o seu. Mas hoje, você vê o que como principal desafio, dificuldade, enfim? Olha, é difícil pontuar um único desafio que os nossos catequistas, que nós catequistas enfrentamos. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu olhava como um desafio que é a evangelização das famílias dos nossos catequizandos. Este é um ponto muito importante da nossa catequese, porque nós estamos catequizando os nossos catequizandos, só que essa catequese ela precisa adentrar dentro do ambiente familiar, para que a catequese em casa, a catequese que iniciou na igreja, seja na verdade uma catequese que inicia dentro de casa, para que quando esses catequizandos chegarem até nós catequistas, eles já tenham o conhecimento do básico da catequese. Por isso que na primeira obra, no primeiro livro, eu falava de uma catequese sistemática e itinerários que pudessem dialogar uns com os outros, que fosse uma catequese continuada.
que tem como ponto de partida o matrimônio. Então, uma catequese que pudesse acompanhar aqueles que querem dizer sim à vocação matrimonial, uma catequese que acompanhe os primeiros meses ou anos do núcleo familiar, depois uma catequese que acompanha o período da criança que está se desenvolvendo, crescendo, até chegar na catequese propriamente na igreja. Então, um dos primeiros pontos que eu poderia pontuar aqui seria uma catequese a partir da família. Mas eu acho que um outro ponto importante é justamente pensar em uma catequese ou uma formação para os nossos catequistas. Porque, querendo ou não, os nossos catequistas, eles se deparam com N realidades. Eles vão se deparar com os desafios dentro da própria casa, às vezes não tem o apoio do marido, ou às vezes não tem o apoio da esposa, os filhos não participam ou não querem participar da comunidade, e aí bate o cansaço, porque o catequista ele precisa conciliar a vida familiar com a catequese, com as atividades na igreja. Por isso que dentro da nossa proposta de discernimento vocacional, eu já começo a trabalhar esses desafios futuros ou os desafios presentes. Entender que absolutamente toda vocação tem sua cruz. A vocação leiga tem sua cruz, a vocação matrimonial, religioso consagrado, o sacerdote, todos têm suas cruzes. Mas a forma que eu vou carregar essa cruz é que vai dando sentido ao longo da minha caminhada. Por quê? Eu falo isso. Quando eu compreendo a minha vocação de forma profunda, eu entendo que ser catequista não é uma profissão. E existe uma grande dificuldade nas nossas comunidades de termos catequistas que possam iniciar um itinerário catequético e permanecer. É muito comum, aqui também acontece isso, em nossa comunidade, do catequista chegar no meio do semestre e falar: isso não é para mim, eu estou saindo, está aqui a minha turma de catequizando. Então, assim, é preciso trabalhar todo esse discernimento vocacional antes, para que quando chegar no serviço em si, a doação, ele possa compreender: olha, essa é minha cruz, são as minhas dificuldades, mas o meu sim foi para Deus e eu vou sustentar esse sim por meio da oração, da palavra, da meditação, da adoração, etc. Entendi. Meu querido, você falou da formação, né, do catequista. E eu creio que essas perguntas aqui que eu estou fazendo para você, né, todos esses temas acabam servindo justamente de discernimento para aquelas pessoas que têm dúvida, né? Porque a vontade aparece, ela só não sai do lugar porque a gente tem um monte de dúvidas, né? E quando você fala em formação, a gente tem que pensar na questão que é mais doutrinal, mas também na espiritualidade, que a nossa fé é assim, né? A fé como um todo, né? Essa formação integral. Como que você vê isso? Como que você trabalha isso? O que você sugere? Então, dentro do discernimento vocacional e da formação humana da pessoa do catequista, no nosso livro, a nossa obra, ela busca trabalhar a mesma proposta da igreja ao se tratar de iniciação à vida cristã. Nós seguimos a inspiração catecumenal, que é dividido em 4 etapas e 3 tempos. Dentro da nossa obra, nós seguimos o novo Diretório para a Catequese, publicado no ano de 2020. Um primeiro ponto é que nós trabalhamos a dimensão pessoal do catequista e vocacional. Que isso não está distante da dimensão da doutrina. Pelo contrário, são como se fossem degraus. Para o catequista se formar de forma integral, ele precisa dar passos na fé. Então, a nossa proposta, trabalhando aquilo que o novo Diretório para a Catequese nos instrui, ele começa a trabalhar a dimensão pessoal do catequista, a sua identidade como pessoa, conseguir perceber os sinais de Deus na sua história. E como que eu consigo perceber o agir de Deus na minha vida? Olhando para a minha vida com os olhos da fé, à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é como se fosse o anúncio querigmático, ou o primeiro anúncio. Depois que ele se compreende como vocacionado, como alguém chamado, compreende e percebe os sinais de Deus ao longo da sua vida, nós vamos para uma outra dimensão,
que no novo diretório para a catequese, a partir do número 137, ele vai falar que é o saber ser bom. Que é o quê? Mostrar que a vocação de todo cristão não é uma vocação ou um chamado a permanecer em si mesmo, mas é estar unido a uma comunidade eclesial, ou seja, ser igreja com a igreja. Então, eu sei que eu sou catequista porque eu estou a serviço da igreja, estou a serviço de Cristo, de uma doutrina que não me pertence, já vai dizer o catecismo da Igreja Católica. E eu preciso saber lidar ou crescer em comunidade. Este é o segundo ponto. Dimensão formação humana, que é o que o Papa Francisco também nos instruía. Depois nós vamos para a dimensão da doutrina. O catequista ele não só deve conhecer a si mesmo, entender que ele faz parte de uma comunidade, mas ele precisa saber e entender que ele não anuncia a si mesmo, mas ele anuncia a doutrina que não pertence a ele. A doutrina é de Cristo e da sua igreja. Então, nós vamos pouco a pouco, dando passos. No primeiro degrau, eu mesmo, e reconhecer como vocacionado, eu com as outras pessoas, a comunidade eclesial, que é o principal lugar de crescimento da fé. E depois, o terceiro passo, a formação da doutrina. Porque o catequista precisa ter ciência de que tudo que ele vai transmitir não passa pelo seu próprio achismo. Eu acho que é isso daqui. Eu anuncio isso, mas eu acredito que dessa forma sim é o correto. Não aquilo que a igreja está ensinando. Eu não acredito naquilo. Então, esse itinerário, essa formação integral é justamente fazer que o catequista, pouco a pouco, possa se configurar a pessoa de Jesus Cristo a ponto que ele está sendo um outro Cristo na catequese. E o próprio Cristo deixa isso claro para nós. A doutrina que ele ensina é a doutrina que o Pai transmitiu a ele. Né? Ele mostra que ele e o Pai somos um. E nós, catequistas, precisamos ser um com Cristo. Aí depois o quarto passo, que é uma dimensão mais pedagógica. Eu já compreendi a mim mesmo, a minha própria pessoa, o meu ser como vocacionado, já estou inserido numa comunidade, já conheço a doutrina que a igreja ensinou, agora eu preciso aprender como que eu vou transmitir essa doutrina para criança, adolescente, jovem, adulto, porque a forma de eu transmitir essa doutrina, ela precisa se adequar à forma de aquisição dos nossos interlocutores, porque eu não ensino a doutrina para um adulto dessa forma e só aplico da mesma forma nas crianças. Sim. Não. Preciso adaptar a minha linguagem de acordo com a idade. Então, o nosso livro ele busca trabalhar esses dois primeiros pontos, a dimensão do eu e a dimensão do outro, interrelacional. Nossa, que importante esse teu trabalho, viu, Gessiandro? Eu agradeço, meu querido. Nós estamos já com o tempo aqui de TV, mas muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar e que Deus abençoe a tua missão como catequista, como formador, né? A indicação eu vou deixar aqui para o pessoal desse livro, né? Para quem quer se aprofundar mais, está aí a indicação deste livro para catequistas e para futuros catequistas, né? Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Espero um dia estar com vocês pessoalmente de novo. Com certeza, com certeza. Espero você aqui também, viu? Um abraço para você, meu querido. Tchau, tchau. Agora, para você, Vision X aqui na nossa programação. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar para você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante. Meu nome é José Aparecido de Souza e eu tinha muita queimança no meu olho, problema no olho, muita lacrimação, queimação. Parece que tem aquele suor quando cai no olho que queima muito. Aí me indicaram o Vision X. E eu comecei a tomar o Vision X. Agora não tenho mais lacrimação, aquela ardência do meu olho
sumiu. E eu recomendo o Vision X. Para mim foi bom, foi ótimo. Eu recomendo para você também. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim? Embaçado? Parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X, que vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Ligando agora nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E esse mês nós teremos estreia aqui na nossa programação. Anote aí a data, dia 14 de junho, Conhecendo a Palavra. Você que quer entender mais sobre os livros dos Salmos, aquelas poesias, aquelas declarações de amor praticamente, às vezes umas lamentações, não é? Parece que os salmos variam tanto e a gente vai ali na nossa limitação, mas agora não mais, porque Dom Peruso estará conosco aqui na programação a partir das 3h30 da tarde, no sábado, para nos ensinar nesse especial Salmos. Então avise a sua família, avise seus amigos, aqueles que gostam de aprender sobre as coisas de Deus, que nós teremos esse encontro, conhecendo a palavra. Agora a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta vamos falar sobre uma pesquisa que nos preocupa, que mostra que filhos de pais separados têm maior risco de AVC. Vamos entender? Então volte aqui comigo. Saímos com imagens da cidade de Brasília, no Distrito Federal, que nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Olha só, dezembro de 1987, com apenas 27 anos de fundação, Brasília se tornou o primeiro conjunto urbano do século XX, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil e já te convidando para o primeiro Evangelizar é Preciso, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então você do Rio, cidade maravilhosa, você que está aí perto e de todo o Brasil, é claro, que quiser participar, eu já te peço para fazer a sua inscrição para esse evento, que é gratuito, mas que preciso que você se inscreva por uma questão de segurança. Eu estou explicando isso para que não fique a dúvida, né? Isso é uma solicitação do Corpo de Bombeiros. Então, tá aí para você na tela esse QR Code para você já fazer a sua inscrição, você que quer participar conosco e estar no maior evento católico do Brasil, que chega pela primeira vez no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho. Faça a sua inscrição e vamos juntos nesse dia histórico. Agora, recadinho para você da Nippon Prime com o Johnny. É o recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar
todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão do Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. Vamos falar agora sobre saúde e sobre uma pesquisa que é, no mínimo, preocupante. Nós precisamos entender um pouco mais sobre o que significa. Então, o fato é que essa pesquisa mostrou uma tendência maior ao risco de AVC em filhos de pais separados. Então, o que está sendo considerado, né, por exemplo, nessa pesquisa? Então, eu vou receber aqui o Dr. Eduardo Humelgen, desculpa não pronunciar perfeitamente. Meu querido, seja muito bem-vindo. Ele é neurologista do Hospital Angelina Caron. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa pesquisa, né? Como que ela foi feita, o que ela traz de dados assim que sejam relevantes, na sua opinião? Bem, Carol, a pesquisa foi feita com 13 mil adultos americanos com idade acima de 65 anos e comparou filhos de pais divorciados com não divorciados. E essa pesquisa, assim, foi interessante por abordar um assunto que até então, de forma geral, não é estudado. E evidenciou que, aparentemente, os filhos de pais separados antes dos 18 anos de idade e que não sofreram outros tipos de abusos, aparentemente têm um maior risco de ter um AVC. Não especificou exatamente o tipo de AVC, mas de forma geral o resultado foi esse, que filhos de pais separados antes dos 18 anos de idade apresentam uma propensão maior a um AVC. Olha só. O senhor sabe dizer o que levou eles a olhar para esse grupo de pessoas? Se existe, né, uma motivação? Eu acho que porque nunca tinham procurado. Porque então, é interessante, né, olhar para algo realmente inédito, né? Como o AVC, que eu tenho conhecimento, foi o primeiro estudo que foi feito para fazer uma correlação entre AVC e pais separados. Sim. Porque o AVC em si, ele já é um número gritante, alarmante no Brasil e no mundo, certo? É um dos que mais assusta, não é? É uma das doenças que trazem um dos maiores custos sociais, porque no AVC, além da pessoa ter o AVC e ficar com sequelas do AVC, essas sequelas frequentemente necessitam de cuidados de outras pessoas. Então você tem o paciente que está doente e você tem o cuidador dessa pessoa. Então o custo do AVC para a sociedade como um todo é muito grande. Sim. E quando a gente olha nesses estudos no geral, né, não especificamente esse somente dos filhos de pais separados, para a gente tentar rastrear até um pouco junto com essa pesquisa, né, o que está por trás. As causas do AVC, fora uma propensão genética, envolve ali, sei lá, estresse, o que é que está envolvido? Os fatores de risco, assim, bem claros do AVC são os mesmos do infarto do coração. De forma geral, porque a doença tem a mesma base, uma base vascular, digamos assim, tá? Então, assim, idade, importantíssimo, né? Quanto mais idoso, maior o risco. Pressão alta, todo mundo sabe, né? Já ouviu falar? Diabetes, colesterol, cigarro, obesidade, não praticar atividade física, não exercícios físicos de forma geral. Então, assim, são fatores já bem definidos. Tem outros que foram surgindo ao longo do tempo,
Por exemplo, a apneia do sono hoje é uma situação que está muito relacionada ao AVC, qualidade do sono. E aí, nessa mesma toada, aí o estresse também começa a ser um fator de risco importante. Sim. Então, aparentemente, esses adultos que sofreram a separação dos pais enquanto muito jovens, aparentemente eles sofreram mais estresse. Eu fiquei pensando em algo parecido com isso, né? Ou talvez esse estresse, ou talvez uma mudança de estilo de vida por conta de um momento na vida deles, não sei, né? Seria um estudo até mais psicológico, não? Mais psicológico. Não é? Mais do que médico, inclusive, é verdade, tá? Mas assim, aparentemente essas crianças foram submetidas a um estresse muito grande que de alguma forma se perpetuou durante a vida. É claro que esse estudo em particular tem algumas coisas que tem que ser também avaliadas, tá? Então, só foram avaliados adultos com mais de 65 anos. Certo. Ou seja, para entrar no estudo tinha que chegar a essa idade. Então, muitos não chegaram a essa idade, infelizmente, tá? Outros vieses do estudo é que é um diagnóstico autodeclarado. Então não foi um médico que fez o diagnóstico. Alguém falou para essas pessoas que tiveram AVC. Outra coisa, as pessoas tinham que estar aptas a responder o questionário. Então alguns vieses no estudo existem, como em qualquer outro estudo. Sim. Ou seja, esse estudo possivelmente levado a origem a novos estudos para se confirmar esta situação de uma forma independente com outros observadores. É uma hipótese ainda, né, doutor? Não é, sugere, é uma sugestão. É uma sugestão. Sim. Exatamente. É interessante. Tá? Porque a ideia aqui é que a gente traga justamente essas iniciativas científicas também, né? Não apenas o que já é um termo, né? Mas agradeço, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado a você. Sempre bem-vindo. Recadinho para você agora, meus queridos. Vamos lá. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Depois do intervalo, nós vamos ver como foi a vigília de Pentecostes. Então, volte aqui comigo. Saímos com imagens da Ponte da Amizade, que você vê em Foz do Iguaçu, Paraná. Nos acompanham pelo site tvevangelizar.com.br e também o Paraguai nos acompanha pelo site e pelo aplicativo. E essa Ponte da Amizade, que conecta o Brasil ao Paraguai, é um dos marcos mais icônicos de Foz do Iguaçu. São 552 metros de extensão. A Ponte da Amizade foi construída durante os anos 60 como parte de um esforço conjunto entre o Brasil e Paraguai para melhorar a infraestrutura de transporte entre os dois países. Já eu volto.
De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil e com uma novidade de parceria aqui entre a TV Evangelizar e essa consultoria de imagem Amarelo. Você tá vendo esse vestido que eu tô usando aqui hoje é deles, tá? Eles escolheram segundo o que eles avaliaram da minha pessoa. Então, assim, algo que me chama a atenção que eu quero compartilhar com você, que vai poder acessar o site, vai aparecer aí para você, o Instagram, eles têm consultoria. Então, eles prezam pelo conforto, tá? Isso eu posso dizer porque eu tô vestindo. É um tecido muito diferenciado. Eles prezam, de fato, pelo conforto e pela elegância. Eu gostei porque, assim, eu sou a pessoa que gosta de coisa comportada, né? Que vocês sabem. Então, gosto desses vestidos que são mais compridinhos, midi, que não marcam. Então, ele é um tecido tipo fio egípcio, assim, um tecido bem confortável. E você também pode ter acesso. Então, eu convido você a conhecer esta marca que é parceira da TV Evangelizar. Aqui no programa Vida em Foco, você sempre vai me ver usando algo que eles vão separar, porque é da consultoria deles, tá? E eles prestam esse tipo de serviço. Então, convido você a também conhecer. E ver como foi o nosso fim de semana com Vigília de Pentecostes, que foi uma bênção, não foi? Acompanhe aqui os melhores momentos. Uma madrugada de profunda espiritualidade, onde a fé se renova e a chama do Espírito Santo ilumina o caminho. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. 7 horas ininterruptas de oração, louvor e reflexão, culminando na celebração da descida do Espírito Santo. Queremos ver, declara igreja, os sinais da manifestação do teu poder. Na transição de sábado para domingo, a Obra Evangelizar realizou um evento que tocou corações e renovou a fé de milhares de católicos em todo o Brasil. A Vigília de Pentecostes. Com o tema Um Novo Tempo, a Vigília, que já é tradição católica, marca o nascimento da Igreja, um momento especial para todos os católicos. Aqui no Evangelizar a gente está percebendo a alegria no olhar das pessoas, esse reavivar do Espírito Santo para nos impulsionar, para nos motivar. O Espírito Santo não deixa que as coisas permaneçam no mesmo lugar, é um vento impetuoso. Quando passa um vento, nada fica no lugar. Então Deus nos leva a esse lugar de dependência que é o novo. No novo as bases de segurança são arrancadas, ou a gente confia em Deus, ou a gente não consegue permanecer por lá. O palco do Anfiteatro Jesus das Santas Chagas recebeu sacerdotes e renomados pregadores católicos de diversas regiões do Brasil. A programação intensa contou com a presença dos padres e missionários da Obra Evangelizar. Queremos clamar e pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração e nos dê a graça de recomeçar a nossa história na presença do próprio Deus. Podemos dizer que Pentecostes é celebrar a bondade de Deus em nosso meio. O Espírito Santo ele vem para potencializar em mim aqueles dons e talentos que Deus já depositou dentro de mim. E é por isso que nesta noite, nós como católicos, nós vivemos essa vigília, nesta expectativa de clamando, vem Espírito Santo. É muito bom estar aqui para vivermos este momento, voltarmos ao cenáculo e experimentarmos o Espírito, toda a sua potência, para que Ele nos coloque na missão. Além das vozes no palco, a expectativa pelas vozes dos fiéis que preencheram o anfiteatro. Pessoas que passaram a madrugada na esperança da renovação da fé em sua vida. Acho que é necessário essa vigília para que possamos estar renovados, né? O Espírito Santo possa transformar a vida da gente. Além dos poderosos momentos de pregação, louvor, oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, a Vigília de Pentecostes terminou com uma Santa Missa. Para aqueles que não puderam comparecer presencialmente em Curitiba, a Vigília de Pentecostes foi transmitida ao vivo para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Meu coração deseja te encontrar como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva. Momentos de muita bênção aqui
aqui na nossa obra Evangelizar. Que alegria ter você junto com a gente no Pentecostes. Agora, recado para você de magnésio. Acompanhe comigo. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. E em breve na nossa programação teremos o Arraiado Seu Vigário. Já anotou aí na sua agenda? Dia 4 de julho, às 19 horas, você acompanha tudo pela TV Evangelizar e vai fazer aí na sua casa aqueles seus quitutes preferidos de festa junina para ficar conosco em oração e muita alegria. Então já convide os seus amigos, a sua família para se conectar aqui pela TV Evangelizar. E também hoje à noite, essa mesma família que vai se encontrar no Arraiá se encontra para a Noite de Louvor, que acontece toda segunda-feira, e hoje com a presença do nosso querido Padre Christian Shankar e do missionário, cantor católico Júnior Chu. Então, esses 2 grandes nomes para você aqui a partir das 19 horas, seja presencialmente para quem está aqui e para quem não está perto por causa da TV Evangelizar. Então, que alegria estar com você no maior grupo nacional de oração Noite de Louvor. Fique com a gente até lá e fique com Deus. Nos encontramos amanhã.